Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. Uma chuva forte inunda bairros e casas em Curitiba. Muitas famílias ficam desabrigadas. O Papa chega à ilha francesa da Reunião, na África, e elogia a integração de raças e culturas. 1º de maio é comemorado em todo o mundo com festas, protestos e violência. No Brasil, um ato público na Praça da Sé, em São Paulo. E a inauguração de um memorial em homenagem aos metalúrgicos mortos na greve de novembro em Volta Redonda marcam o Dia do Trabalhador. No Paraguai, o presidente provisório, o general Andrés Rodrigues, sai na frente na contagem dos votos da primeira eleição presidencial depois de 35 anos. A oposição denuncia fraudes. E agora as notícias da noite. As projeções dos primeiros resultados da eleição no Paraguai indicam uma vitória fácil do presidente provisório, o general Andrés Rodrigues. A Fundação da Universidade Católica prevê que o general Rodrigues vai ter 68% dos votos contra 20% para Domingo Laino, o principal candidato da oposição. A contagem do Partido Colorado, do governo, dá 82% dos votos para Rodrigues e 16% para Laino. O general Rodrigues conquistou grande popularidade ao derrubar há 3 meses a ditadura do general Alfredo Stroessner, que governava o Paraguai há quase 35 anos. A oposição paraguaia denuncia fraude e protesta nas ruas de Assunção. As principais denúncias foram a falta de cabines eleitorais, pressões policiais e políticas contra os eleitores e também a facilidade de remover do dedo a tinta que marcava quem já tinha votado. Os observadores internacionais divulgaram um manifesto agora à noite confirmando as irregularidades, mas acham que ainda é cedo para afirmar que a fraude vai mudar o resultado final da eleição. Mesmo antes da abertura das primeiras urnas, já havia denúncias de fraudes. Os votos foram contados nas próprias mesas eleitorais. As primeiras urnas abertas confirmaram as pesquisas. Aqui nesse posto de votação, bem perto do centro da capital paraguaia, o Partido Colorado do general Rodrigues saiu em vantagem em todas as mesas. Os primeiros números indicaram uma média de 65% dos votos para Rodrigues. O candidato oposicionista, Domingo Laino, disse que houve uma série de irregularidades. E agora à noite houve manifestações no centro de Assunção, da oposição em protesto contra as irregularidades e de militantes do Partido Colorado. Segundo os partidos de oposição, os eleitores foram induzidos a votar nos candidatos ao Congresso Nacional do Partido Colorado. Isso porque as cédulas de deputados e senadores estavam grampeadas à cédula do candidato favorito, general Andrés Rodrigues. A oposição também denuncia que muitos eleitores usaram simultaneamente a cabine de votação. Também há suspeitas de que muitas pessoas votaram 2 ou mais vezes. Há acusações de que a tinta que deve marcar o dedo do eleitor por mais de 48 horas pode ser lavada facilmente. O coordenador da campanha colorada reconhece que há irregularidades porque nem todos os vícios do passado foram superados. Mas essas irregularidades, segundo ele, são tão pequenas que não vão interferir no resultado da eleição. É praticamente insignificante. O embaixador americano no Paraguai disse que ainda não tem uma opinião sobre as irregularidades, mas afirmou que o governo americano considera positivo o processo democrático no Paraguai. Não é fácil chegar a uma democracia. É muito mais fácil falar que actuar em plano democrático. Mas estão fazendo os primeiros passos e hoje, dia das eleições, as eleições, é um passo muito positivo para a frente. O candidato do PMDB a presidente da República, o deputado Ulisses Guimarães, está em Araçatuba, no interior de São Paulo. Ele vai descansar alguns dias e se preparar para a campanha eleitoral. O deputado Ulisses Guimarães chegou a Araçatuba no início da tarde num jatinho do governo de São Paulo. Além de parentes, o candidato do PMDB levou o senador Severo Gomes para discutir a política e a economia do país. Logo na chegada, ele falou sobre a vitória na convenção do PMDB. Foi uma vitória suada. Eu estou muito feliz, principalmente porque no final eu representei a soma. Com a desistência das outras lideranças da maior importância, eu estou certo que represento a soma do PMDB. Eu sempre ganhei, eu nunca perdi eleição nenhuma. Mostrei agora que muitos acreditavam impossível da minha vitória. Eu tive uma vitória que reputo estimuladora e vamos ver que no dia 15 eu serei o vencedor. O deputado Ulisses Guimarães está hospedado na fazenda Guarita, a 30 quilômetros de Araçatuba. A fazenda é de uma cunhada do deputado.
Ele pretende ficar pelo menos 4 dias e quer isolamento completo, que está sendo garantido por policiais militares logo na porteira. A Petrobras faz novos empréstimos no exterior para manter o preço dos combustíveis no país. E maio começa sem o índice da inflação e da correção monetária do mês de abril. Nós vamos falar sobre esses assuntos daqui a instantes. 55ª Exposição Nacional de Gado Zebu em Uberaba. Os maiores negócios nos melhores leilões do país. Todos os dias um grande leilão. Exposição Nacional de Gado Zebu em Uberaba. Promoção APCZ. O Baratão Móveis em preços baixos é o campeão. Compra, venda e troca de móveis usados apresenta Show Baile com João Mineiro e Marciano. Dia 5 de maio no Praia Clube. Apoio Cê Que Sabe. Reviva sua lua de mel no Cê Que Sabe. Churrascaria Porto Alegre, a casa mais gaúcha de Uberlândia. Conheça este pedaço delicioso do Rio Grande. E Hotel Presidente, o melhor 3 estrelas da cidade. João Mineiro e Marciano. Produção GDM Promoções. Criança pequena não é egoísta, ela é egocêntrica. Isso quer dizer que ela pensa que tudo existe por causa dela, para ela e por ela. Toda criança acredita que tudo acontece porque ela existe. Só quando ela aprende a conviver com outras pessoas é que aprende as regras da convivência e deixa de ser egocêntrica. Forçar uma criança pequena, antes da hora, a deixar de ser egocêntrica é forçar a natureza. Reprimida, a criança reage e não se desenvolve normalmente. Aí sim, ela corre o perigo de transformar-se em uma criança egoísta. Em Curitiba, o feriado de hoje foi aproveitado para uma mudança de endereço. Até aí, nada demais. O interessante é que o morador levou a casa. A casa foi levada de caminhão da Vila Isabel para o bairro do Pinheiro, a 15 quilômetros de distância. Em cima da casa, um eletricista afastava os fios do caminho. A viagem terminou sem problemas. Técnicos da FAB já começaram a investigar as causas do acidente com o avião Tucano em Ipatinga, Minas Gerais. O avião caiu hoje na frente do estádio Lamegão, durante a festa de aniversário da cidade. Estas imagens são de um cinegrafista amador que acompanhava a festa de 25 anos de emancipação de Ipatinga. 2 aviões Tucano da FAB faziam acrobacias. De repente, um dos pilotos perdeu o controle e o avião começou a cair. O piloto Ricardo Lessa saltou de paraquedas. O avião caiu e explodiu. Uma equipe da FAB de Lagoa Santa está investigando o acidente. O piloto Ricardo Lessa sofreu fratura numa vértebra e está internado no hospital da Base Aérea de Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte. A greve dos funcionários do IBGE traz um problema para quem tem contas a pagar ou a receber com base na correção monetária. Lilian Vitfeb. Um vazio, um buraco negro. A inflação oficial de abril não foi anunciada e o país fica sem a sua velha correção monetária. Uma correção, aliás, que acaba de ser ressuscitada. O Plano Verão tinha acabado com a OTN e agora criou o BTN, que valia um cruzado novo e 9 centavos em abril e que hoje, 1º de maio, é de valor desconhecido. Prestações que vencem amanhã e que estão indexadas à correção monetária simplesmente não podem ser pagas. É o mesmo problema da devolução do imposto de renda, aquela de 86, a última de 86. Quem esperou para retirar por causa da correção de abril vai ter que esperar mais uns dias. Polêmica no mercado financeiro. Se o feriado de Corpus Christi, dia 25 de maio, for antecipado para segunda-feira em algumas cidades, mas mantido na quinta-feira em outras, o mês acaba tendo um dia útil a mais para efeito de remuneração do overnight. A questão está em aberto e até agora não se sabe quantos dias de overnight vai ter para valer o mês de maio. Uma alta fonte da Polícia Federal me disse hoje que a maior sangria de divisas do país, neste momento, se dá através do contrabando de ouro para o Uruguai. No Uruguai, o ouro não paga imposto e o Brasil acaba perdendo mais dinheiro do que em outros mercados ilegais, como o mercado da cocaína, que também agita bastante, às vezes, o câmbio negro do dólar. No momento, é o contrabando de ouro que mais preocupa as autoridades policiais.
Nos 4 primeiros meses do ano, a Petrobras já tomou quase 600 milhões de dólares em empréstimos de curto prazo no exterior, para cobrir a diferença entre o preço que paga pelo petróleo importado e o preço dos derivados aqui no Brasil. Até o final desta semana, o presidente da empresa, Carlos Santana, vai a Brasília se reunir com o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ele vai pedir aumento para os derivados. Da reunião também participam o Conselho Nacional do Petróleo e o Ministério das Minas e Energia. Até o final de maio, a Divisão de Controle de Custos da Petrobras apresenta um relatório com sugestões para a redução dos custos operacionais da empresa, especialmente nas áreas de exploração, perfuração e produção de petróleo. Amanhã em São Paulo acontece o Seminário Internacional sobre Aspectos Éticos da Dívida Externa. Participam o presidente da União de Bancos Suíços e parlamentares norte-americanos, além de empresários, economistas e ex-ministros brasileiros. A abertura fica por conta do chanceler Abreu Sodré. Joelmir Betting. A discussão da ética da dívida com credores e devedores ao redor da mesma mesa é uma troca de chumbo grosso. Os credores estão na ofensiva por enquanto. Eles acham que os devedores estão a fim de um calote em bloco, não estão ajustando suas economias, aplicaram mal os dinheiros da dívida. Agora, o lado de cá, o dos devedores, prefere lembrar que a crise da dívida foi provocada pela explosão dos juros nos dois lados do Atlântico Norte. A taxa subiu do patamar histórico de 6% ao ano para o patamar histérico de até 21%. Este ano está em 13%. Taxa ainda extorsiva para credores com inflação média de apenas 4%. O presidente do Banco Mundial disse na semana passada que os devedores estão atolados na própria incompetência. Não adianta botar a culpa na dívida, é a nossa incompetência a causa de tudo. Diz ele, são governos inchados e perdulários. Acontece que o terceiro mundo devolve a bola quadrada. A alta dos juros, raiz da crise, foi provocada pelo financiamento dos déficits fiscais dos governos dos países credores. Governos não menos deficitários e gastadores. Nossos próximos assuntos. O Brasil começa bem no torneio de tênis de Forest Hills. Começa com vitórias. E uma menina de 13 anos bate um recorde sul-americano no troféu de atletismo em Curitiba. Espere só um instantinho. Já que hoje todo condicionador de ar faz silêncio, a gente aproveita para dizer uma coisa nova. Silêncio na medida certa. Airmaster é a primeira linha completa de condicionadores de ar. Em alguns lugares você precisa de um silêncio enorme. Em outros, um silêncio razoável. E para lugares pequenos, Airmaster fez agora um minutinho de silêncio. Airmaster, o silêncio sob medida. Em Uberaba, Araxá, Itumbiara e Caratava. O futuro é seu. Preserve a natureza. Lute pela vida. A Itália apoia a Alemanha Ocidental, prefere eliminar todas as armas nucleares da Europa a modernizar os mísseis com até 500 quilômetros de alcance que ficaram fora do acordo Reagan-Gorbachev. Os dois países que perderam a Segunda Guerra Mundial têm uma posição contrária à dos Estados Unidos e Inglaterra e ameaçam dividir a aliança militar dos países ocidentais. Paulo Francis. A Alemanha Ocidental rompeu decisivamente com a estratégia dos Estados Unidos para a Europa Ocidental. Isto ficou provado ontem num encontro histórico entre Margaret Thatcher da Inglaterra e Helmut Kohl da Alemanha. Kohl quer fazer um acordo sobre as 4.000 armas nucleares